Muito bem, galera. Tá piscando, tá gravando. Então vamos embora, né? Galera, vamos fazer um estudo do mercado. Já vou cortar aqui, ó. Ó, coisa linda. Vamos fazer um estudo desse mercado, né? Deixa eu primeiro colocar no time frame grande aqui. Time frame bonito. Esse é o time frame semanal, ok, galera? Tá? Então, ó, o que a gente faz é isso daqui, ó. Tá? Perfeito? Então, você vê que o mercado ele entrou numa tendência de baixa, né? No semanal ele entrou numa tendência de baixa. Isso não tem nem o que discutir, perfeito? Não há o que discutir. Ele lateralizou, ok? Ele lateralizou, depois fez uma máxima aqui. Ó, então vamos lá. Então ele lateralizou, não é? A gente pode dizer que aqui há uma lateralização, tranquilo. Depois ele faz uma máxima aqui, ele vem aqui buscar liquidez aqui fora, e aí ele vem e faz esse mergulho espetacular, né, que é buscar o outro lado da lateralização que está aqui embaixo. Né? Depois ele vai, testa, e aí ele vem, desce, rompendo este fundo aqui e rompendo também esta região de suporte. Tudo bem? Então a gente pode dizer, como a gente tem topos e fundos descendentes, nós podemos afirmar, sim, nós podemos afirmar, sim, que, que o mercado ele entrou em tendência de baixa, tá certo? Isso num time frame muito grande, né? Um time frame muito grande. Ah, bom, vamos minimizar agora, colocar no diário, né? Colocar no diário e aí a gente vai observar no diário o mesmo movimento, ó. Então vamos lá, acompanha comigo. Ele faz esse topo, faz esse fundo. Um fundo mais alto do que o fundo anterior. Depois ele faz esse topo, faz esse fundo, faz esse topo, aí faz esse fundo. Aí ele não rompe. Ele não rompe. Quando ele não rompe, existe um movimento no mercado que é que é chamado de flip. Quando ele não rompe uma máxima e a tendência continua sendo de alta, o mercado ele tende a vir, ó, aqui, ó, ele tende a vir numa região mais baixa e a região deveria ser essa daqui, ó. A região deveria ser essa daqui, tá? Mas não, ele vem inclusive numa região ainda mais baixa, né? Mais baixa do que isso aqui, ó. Que a gente chama isso de inducement, né? Isso daqui a gente chama de inducement. Ele induz, querendo mostrar que vai fazer esse movimento aqui, ó, e cair. Mas não é o que o mercado faz, né? Não é o que o mercado faz. O que o mercado faz é exatamente o contrário. Ele vem, faz um inducement e aí aponta para cima e vai rompendo esta região que nós chamamos isso tecnicamente de resistência. Bom, ele rompeu, não é? Rompeu, a gente chama isso de buscar liquidez. Isso daqui, né? A gente chama isso de buscar liquidez, tá? Ele vem buscar liquidez, ele volta para dentro, ele faz isso daqui. Olha, quando ele começa a cair, ele faz isso aqui, aí é para raciocinar o seguinte, ele vai vir aqui embaixo, ele vai vir aqui embaixo. Pelo menos em 50% dessa região de lateralização. Pelo menos em 50% da região de lateralização. Tranquilo? Pelo menos 50% da região de lateralização. Então, galera, então
a gente precisa estar muito atento, a gente precisa estar muito atento a esses movimentos que o mercado dá. É óbvio que na hora do movimento a gente não adivinha, né? Mas a gente tem que criar as possibilidades. Não é que a gente não adivinha, a gente não tem a certeza de que vai acontecer aquilo. Mas a gente tem que criar as possibilidades. Fala, olha, o mercado pode fazer esse movimento, né? O mercado pode fazer esse movimento, então eu vou ficar atento. Tranquilo? Vamos continuar aqui o nosso estudo, então. Tá certo? Lembrando que nós estamos no gráfico diário. Então, ó, ele vem, busca liquidez. Opa. Deixa eu mudar aqui rápido. Ele vem, então, busca liquidez, volta para dentro da região de lateralização, né? Que nesse momento aqui, nós estamos no mês de fevereiro. Então, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 8 meses. 8 meses de lateralização, 7 meses mais precisamente. Ele vai, faz um flip. Depois, ó, ele vem caindo, fazendo topos e fundos descendentes. Chegou aqui embaixo, aí ele começa a patinar, né? Ele vai, era para romper isso daqui, não rompe, o que, que ele faz? Flip. Ele vem aqui embaixo, pega aí e atravessa para o outro lado. Lindo isso, né? O mercado ele é errático, mas existe um certo grau de previsibilidade. E é com esse grau de previsibilidade que nós operamos, que nós levamos em conta, né? O cabelo aqui tá todo desarrumado. Gente, eu estou falando aqui para vocês e eu percebi que eu não havia feito o corte. Agora sim, ó. Então, ó, vou refazer aqui para vocês, ok? Ó, então o mercado vem fazendo topos e fundos, ó. Ele vem aqui para dentro, busca, depois, ó, rompe essa mínima aqui, tá certo? Aí ele vem, volta e aí ele faz esse fundo. Tranquilo? Esse topo e esse fundo. Coisa linda, não é? E aí depois o que, que o mercado faz? Ó, o mercado faz, olha que coisa interessante. Isso daqui é uma aula, né? É uma aula de, é uma aula é uma aula de trade, né? Ó. Então ele faz isso, né? Ele vem, faz isso, aí ele faz esse topo e esse fundo. Ele faz esse topo. Ele não rompe, o topo a ser rompido é esse daqui, ó, tá? Para dar uma reversão. Ele vem e faz o flip. Ele faz outro topo. Ó, continua não rompendo esse topo. Faz um flip. Faz um, renova o topo. Não rompe. Outro flip. Agora aqui embaixo. Perfeito esse flip. Ele faz esse outro topo. Continua não rompendo essa região. Flip. E aí ele vai. Aí ele vem testar e ele vai embora. Lindo, né? Você fala, porra, Johannes, o difícil é segurar isso tudo. E é verdade. É muito difícil a gente segurar isso tudo. Porque a pressão financeira no trade, quando ele vai contra a gente, não é fácil. Né? Não é fácil. Então, é isso daí. Bom, aí, aí o mercado ele toma uma tendência baixista. Ó, ele faz esse fundo, faz esse topo, faz esse fundo, aí ele faz um topo, vê que ele entra numa lateralização, ó. Isso aqui é lateralização, gente. Lateralização. Por quê? Porque ele está indo e voltando e ele não ganha esse topo, ele não ganha esse fundo. Ele vai zigue-zagueando sem renovar topos e fundos ascendentes ou descendentes. Perfeito? Até que ele vem e rompe essa mínima aqui, ó. Rompe essa mínima, faz esse topo, ó, testando aquilo que era suporte se torna resistência, ele vem
E aí aqui, ó, gente, ó, esse movimento aqui já é um movimento. Quando ele rompe esse fundo aqui, ó, já é um movimento com tendência baixista no gráfico diário, perfeito? Então, ó, a gente não tem dúvida alguma que a partir do momento em que o preço sai, a partir do momento em que o preço sai desta região de lateralização, ele adquire uma tendência baixista aqui, ó. Isso daqui é tudo tendência baixista. Tranquilo? Tudo tendência. Então, ele, ó, vamos só desenhar, ó, aqui tem uma lateralização. Concorda? Perfeito? O mercado vem e rompe a lateralização. Quando ele rompe a lateralização, ele volta para testar. Isso é regra. Ele volta para testar aqui, ó. Aí ele vem e faz uma mínima, pronto. Aqui ele adquiriu uma tendência de baixa. E aí ele vai renovando, ok? O que é que vai acontecer agora? Galera, ele pode cair mais? Pode cair mais, mas ele tem que vir aqui nesta região. Ele tem que vir nesta região, aqui, ó. Ele tem que vir nesta região testar. Perfeito? Ele tem que testar essa região. E eu estou acreditando neste movimento. Ele pode cair um pouco mais para voltar e testar? Pode. Pode cair um pouco mais. Mas ele vai vir aqui. Então, como é que eu, a partir da leitura desse gráfico aqui, como é que eu opero? Eu opero da seguinte maneira. Ó, bom, a gente vê, né? A gente vê que ele faz essa queda e está fazendo um pullback. Está voltando a cair, né? Está fazendo um pullback. Olha que coisa interessante. Ele faz esta queda. Opa. Deixa eu mudar aqui. Ele faz este movimento. Ok? E aí, agora, acompanhe comigo. Ó. Ele faz este movimento. Este movimento. Depois ele vem este movimento. Ó, isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. A gente observa que aqui tem uma resistência. Ele rompe a resistência. A gente pode dizer que isso daqui é uma lateralização e ele volta para dentro da lateralização. Perfeito? Se ele volta para dentro a tendência é que ele venha até aqui. E depois daqui, o que fazer? Olha, eu acredito que depois daqui ele pode buscar um pouco de liquidez, mas eu acredito que ele vai fazer este movimento. Não direto, é óbvio, né? O mercado ele nunca é. Ele pode fazer direto, mas eu não acredito em um movimento direto. Amanhã é sexta-feira, perfeito? E este movimento aqui ele vai fazer em algum momento. Para testar o quê? Para testar esta região aqui, ó, que passou um ano sendo uma região de suporte. Ele vai testar essa região de suporte em algum momento para possivelmente continuar caindo. Tranquilo? Se bem que esta queda aqui, galera, esta queda aqui, eu tomei um loss de acho que 18 ou 19 dólares aqui, quando eu operei aqui. Tomei um loss de 18 ou 19 dólares. Ah, por que eu tomei esse loss de 18 ou 19 dólares? Saiu a notícia de que Hormuz, o Estreito de Hormuz, tinha sido novamente inviabilizado pelo Irã. Essa notícia era claramente uma notícia de queda para o dólar. Claramente era uma notícia de queda para o dólar, né? Ou de queda para as outras moedas frente ao dólar. Perfeito? Por quê?
todo sinal de crise, a leitura que a gente faz do mercado é o seguinte: sinal de crise, quando o mundo está em crise, os grandes operadores eles correm para um porto seguro. E o porto seguro é Estados Unidos. Porto seguro é treasuries americanas. Mais seguro do que isso é só o ouro, né? Só o ouro é mais seguro do que isso. Perfeito? Mas as treasuries americanas. Então, quando eles correm para o mercado americano, isso faz com que as outras moedas se depreciem em relação ao dólar e o dólar seja apreciado. Então, é por isso que houve essa queda aqui, ó. Essa queda tem a ver com a tomada, a retomada ou bloqueio ou rebloqueio, como queiram, do Estreito de Hormuz. Tranquilo? E quando a gente observa isso daqui, ó, quando a gente observa isso daqui já é o mercado precificando esse estreito. Então, ó, ele entra em lateralização. Ele está numa região de lateralização. Tranquilo? E a região de lateralização eu desenharia da seguinte maneira, ó. Da seguinte maneira. Eu pegaria aqui, tá certo? Aqui. Isso daqui seria a minha região de lateralização. O que o mercado fez, gente? Estamos aqui no gráfico de 1 hora, hein? O que o mercado fez? Ó, subiu. Eu posso encarar isso aqui. Como ele voltou aqui para dentro, eu posso encarar isso daqui, ó, como busca de liquidez. Voltou. Eu vendo. É hora de vender. Esperar ele é bem aqui embaixo, o próximo daqui de baixo. Tá certo? Porque eu acredito muito que em algum momento o mercado vai fazer esse movimento porque ele precisa testar esta região, que é uma região fortíssima de lateralização. Tranquilo? Em algum momento ele não volta direto, muito provavelmente não volta direto. Ele vai voltar fazendo, né? Ó, vai testando, até chegar lá em cima. Tudo bem? Então a gente precisa, se o preço vier aqui para cima, se o preço, vou apagar novamente, vou redesenhar, tá certo? Se o preço for trabalhar nesta região, se o preço for trabalhar nesta região, então nós vamos operar, nós vamos operar aqui dentro, nós vamos operar com vistas a buscar este fundo, tá? Então eu vou pensar sempre em venda. Eu só penso em compra se o preço trabalhar acima dessa região, aqui, ó, tá? Se o preço trabalhar aqui, aí eu penso em compra, acima dessa lateralização. Tranquilo? Feito então o estudo, tá certo? Feito o estudo, vamos então para a guerra. Vamos combater o bom combate. Ok, galera? Deixa eu só voltar aqui. Tá feito o estudo para hoje. Então, eu não falei, né? Eu não falei depois da lateralização, eu não falei do preço abaixo, mas é óbvio, né? Que o preço abaixo, eu vou sempre pensar em venda, abaixo da lateralização. Tranquilo? Tá piscando, tá gravando, já tem 19 minutos a nossa aulinha de hoje e vamos encerrar por aqui. Boa sorte a todos e vamos tirar dinheiro do mercado.